Seja bem-vindo ao canal A Palavra Viva. Eu sou Jefferson, esse que vos fala. Hoje quero estar comentando sobre um tema muito importante dentro do contexto bíblico, que é sobre o assunto sacrifício. Teremos como partida para o assunto textos da Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, e também a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Os dois textos dizem o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esta é a passagem de Romanos 12, versículo 1. Agora, a passagem de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Os dois textos tratam de um ponto em comum: o corpo humano, que muitas das vezes é mal interpretado, às vezes não é levado a crédito da importância do corpo do ser humano. Então vemos aqui nessas duas passagens o texto bíblico enfatizando que o corpo do ser humano é muito importante, e o primeiro a valorizar o corpo humano é o próprio Deus, porque a palavra de Deus ela é inspirada, ela vem do próprio Deus para nós. Então vemos aí Deus falando conosco sobre a importância que tem o nosso corpo, o valor. Diante agora de alguns pontos, vamos caracterizar agora aqui algo que é muito importante para nós. Dentro do contexto bíblico, o que significa sacrifício? Sacrifício é uma oferta oferecida a Deus nos seus termos. Sacrifício refere-se às várias formas apresentadas no Antigo Testamento, ou seja, conforme Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Ali está para nós o entender do que é sacrifício, como Deus quer. Qual é a intenção do sacrifício? Que objetivo tem o sacrifício quando olhamos à luz da Bíblia? Temos alguns textos, referências, como Gênesis capítulo 4, versículo 4, que diz que Abel encontrou favor diante de Deus. Deus agradou do sacrifício de Abel. Então, vemos aqui a intenção nesse ponto: buscar o favor de Deus, tentar agradar a Deus. Outro texto é Gênesis 8, 21, onde vemos nessa passagem Noé apresentando a Deus um sacrifício, e a Escritura diz que Deus cheirou o suave cheiro da oferta. E Deus prometeu não destruir a terra com água como fez no período de Noé. Isso fez com que Deus tivesse uma reação. Deus agradou de algo que o ser humano fez em relação a ele. Outro texto, Gênesis 22, versículo 12. Vemos aí agora também uma oferta, onde alguém tira o que mais chamava sua atenção, o que ele amava. Vemos Abraão a ponto de sacrificar o seu filho, em Gênesis 22, versículo 12. Mas Deus brada do céu. Deus diz para ele que ele não precisava fazer aquilo, porque Deus então viu que ele teria um coração aberto de oferecer até mesmo seu filho a ele. Então, ou seja, vemos Abraão obedecendo a Deus, procurando dar o seu melhor, o seu filho, em sacrifício, mas Deus agora provê o cordeiro, e Deus diz para ele não fazer mal ao menino. E por fim temos uma outra passagem, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 a 10. O sacrifício também busca o favor de Deus, busca algo que nós não merecemos em momentos difíceis. Vemos nessa passagem do livro de Samuel em que o povo de Israel estava numa situação crítica e tinha tudo a perder a sua vida, perder suas posses, porque os filisteus estavam vindo para invadir suas terras, para vir lutar contra eles, e eles nessa situação não estavam preparados. Então eles pedem a Samuel para que busquem o favor de Deus. Samuel apresenta a Deus um sacrifício, e a Bíblia diz que Deus manifesta o milagre. Deus opera então o seu favor, e com o seu favor vem o livramento para o povo de Israel. Então podemos perceber
quanto é importante o sacrifício apresentado a Deus e um sacrifício consciente, de acordo com a sua palavra. Isto é muito importante. No sacrifício não é fácil rir. Às vezes vemos pessoas apresentando sacrifício e todo mundo sabe que ela faz um sacrifício a Deus, como se fosse um esporte, uma diversão. O sacrifício, quando olhamos na Bíblia, não é fácil. Vemos aí pelo texto que foi apresentado a Abraão. Abraão não sentiu alegria, porque sabia que se aquele sacrifício fosse consumado, o seu filho teria partido. O sacrifício requer algo de nós. O sacrifício atrai a atenção de Deus e sua glória. Temos agora outra passagem bíblica, Levíticos, capítulo 9, versículo 6, versículo 23 e 24. Diz assim esses versículos: Disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo, fogo de diante do Senhor consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Nesse texto de Levíticos, podemos ver aqui Moisés fala algo ao povo, afirma que a glória do Senhor vai aparecer ao povo. Então o povo se reúne e agora o texto vai seguindo adiante e diz que o fogo saiu de diante do Senhor, consumiu o holocausto, consumiu uma oferta, um sacrifício. Então, ou seja, a nossa oferta ela tem que ser vista diante do Senhor. Deus tem que contemplar a nossa oferta, porque no texto de Levítico diz a Bíblia que saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura. E o povo viu, porque diz a Bíblia que o povo jubilou e prostrou-se. Então, ou seja, quando temos ciência do que vamos apresentar ao Senhor, se isso agrada ao Senhor, pode ter certeza que vai haver uma recompensa do Senhor. Por isso que os ofertantes ao Senhor têm que saber a quem estão ofertando e como ofertar ao Senhor, porque Deus quer um sacrifício segundo a sua vontade. Páscoa. Páscoa é onde Deus executou o julgamento sobre os deuses do Egito. Por que Páscoa? Porque na Páscoa também há o sacrifício, há a oferta apresentada a Deus, há a imolação do Cordeiro Pascual. Então, ou seja, podemos pegar neste exemplo, porque esse ponto, esse sacrifício, onde tem esse marco, a Páscoa, traz um ponto muito importante dentro do contexto bíblico. Vemos no livro de Êxodos, capítulo 12, versículo 12 ao 14 e o versículo 51, que o texto nos apresenta pontos importantes. E em paralelo com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24, e Lucas, capítulo 22, versículo 19. Vou passar alguns pontos para podermos ter noção do que o contexto a respeito de sacrifício dentro do embasamento bíblico passa para aqueles que procuram informação na Escritura. Diz o texto assim para nós: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial. Aqui o Senhor está mostrando então que esse dia, o qual eles iriam celebrar a Páscoa, colocar o sangue sobre a verga das casas, e quando o anjo destruidor viesse, o Senhor não iria permitir se fazer mal à casa que tivesse com a marca do sangue. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E diz o final, e o versículo 51, naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Então essa Páscoa marcou a libertação do povo, a saída do povo de Israel, a saída do povo do jugo do Egito. E vemos o paralelo agora em Lucas 22, 19, o Senhor dizendo assim, a Bíblia dizendo para nós a palavra do Senhor, a expressão do Senhor. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo,
oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Também a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, ou seja, vemos aqui, agora no contexto do Novo Testamento, a Escritura mostrando para nós um outro memorial. E esse memorial devido a um sacrifício, ao sacrifício do Senhor Jesus. Lá havia o animal, o cordeiro. Aqui no texto do Novo Testamento temos um ser humano, uma pessoa, o nosso Deus, o Senhor Jesus se encarnou, se fez homem, se tornou homem e se tornou o sacrifício perfeito de Deus para a raça humana. Então vemos aqui alguns exemplos. Esse ponto é focalizando dentro do contexto do sacrifício. Podemos ver agora o que o Senhor fez conosco. O povo foi tirado do Egito para ser liberto. Também no Novo Testamento vemos um outro exemplo, Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 13. A Escritura diz que o Pai também fez o mesmo com a igreja. Tirou cada vida que antes estava no império das trevas e trouxe para o reino do seu Filho. Esse contexto está em Colossenses 1, 12 e 13. Então, ou seja, marcou também o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também nos tira do Egito espiritual, nos tira do domínio das trevas, nos coloca agora em liberdade, porque Ele diz na sua palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vemos aqui o poder do sacrifício vicário. Vemos aqui agora dentro desse contexto sobre sacrifício, a importância na realidade do sacrifício pelo Filho de Deus sobre a vida do ser humano. O sacrifício no Antigo Testamento era algo a ser oferecido a Deus, que muitas vezes de imediato não trazia alegria. Como podemos ver, isso é uma realidade. Temos o exemplo de Abraão, temos o exemplo da rainha Esther. Abraão na oferta de seu filho, a rainha Esther, quando soube daquela situação com relação ao seu povo, se retirou-se, para um local privado com as suas servas e foi apresentar a Deus um sacrifício em busca de uma resposta. Ou seja, então é algo que ela não foi se evidenciando, não foi algo assim de júbilo, de alegria para todo mundo saber, não, ela se privou, buscou um local privado. Então podemos contextualizar isso hoje. É assim hoje. Muitas das vezes, quando se é feito um sacrifício apresentado a Deus, o adorador ele procura um local privado para estar com Deus, ou se expõe onde todos ficam sabendo. O sacrifício é algo em nós, como aconteceu com Abraão, porque ele não estava mostrando às pessoas o sacrifício que queria apresentar ao Senhor. O sacrifício em nós é semelhante ao caso de Abraão. É onde nós vivemos este momento, só nós sabemos o que estamos passando. O sacrifício é diferente de celebrar. Numa festa, se mostra o que é bonito. Recebe algo, tanto os convidados como aquele que está sendo o aniversariante ou o anfitrião da festa. No sacrifício é diferente, não recebe, mas dá-se ao Senhor. Há choro, há desconforto, há humilhação. Por que humilhação? É um ato de demonstrar quebrantamento. Então, ou seja, e aí entendemos por que o Senhor Jesus disse que quando formos apresentar a Deus um sacrifício, um jejum, para que entremos em nossos quartos, em nossos aposentos, e Deus que vem em secreto vai fazer a recompensa ser manifesta em público. Vemos esse exemplo em Deus. Manteve escondido o seu cordeiro, morto desde a fundação do mundo, e depois o manifestou, como está em Apocalipse 13, 8. Que isso é muito importante. Então, que o nosso sacrifício, quem venha vê-lo, é o Senhor. E as maneiras de apresentar os nossos sacrifícios no Antigo Testamento, animais, oferta de libação. Hoje podemos apresentar também a nossa oração, a nossa atitude, a nossa adoração, o nosso levantar das mãos, como diz o Salmo 141, versículo 2, que a minha oração seja apresentada diante de ti como incenso, e o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Então, ou seja, podemos apresentar hoje sacrifícios a Deus que o agrada e está ao nosso alcance.
Também a Bíblia diz que podemos também apresentar a Deus sacrifícios com os nossos lábios, como diz Hebreus 13, versículo 15. Porque, portanto, devemos oferecer um sacrifício de louvor a Deus continuamente, ou seja, o fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. Então, é a forma que podemos adorar a Deus, uma das formas, há várias formas pela Bíblia. Então, ou seja, a igreja, como sacrifício vivo na terra, ela tem essa bênção, poder oferecer a Deus sacrifícios espirituais. A igreja tem a capacidade de, através dos sacrifícios, tendo base na palavra, na direção do Espírito Santo, às vezes aquele próximo perto dela, aquela pessoa que carece de uma ajuda, ela pode interceder, ela pode intervir quando ela apresenta um sacrifício agradável a Deus, fazendo com que o pior evite de acontecer na vida de alguém próximo a ela. Vemos essa riqueza na carta de Pedro, a primeira, no capítulo 2, versículo 5. Diz que a igreja, como pedras vivas, é edificada casa espiritual. Sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Vejamos como é importante ter um pouco de noção sobre essa questão de sacrifício. Sacrifício, quem deve conhecê-lo por inteiro é somente o Senhor. As pessoas podem ver o resultado, mas o processo devemos o máximo de mantê-lo privado. Saber sobre como apresentar um sacrifício a Deus em buscar uma resposta para nós, nossa família, parentela ou aqueles próximos a nós é muito importante. Querido ouvinte, você que ouviu este breve comentário, porque é um assunto muito extenso, aqui tentando pelo menos dar uma noção e com a intenção de ajudar, que você possa continuar sendo abençoado, que os seus dias possam ser abraçados pela misericórdia do Senhor e que a compreensão sobre sacrifício, como apresentar um sacrifício a Deus, possa mais e mais sobre a sua vida ser descortinado. Eu agradeço a tua atenção e te espero no próximo episódio. Obrigado pela tua atenção.